Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sábado Bola com Elas, um podcast onde falamos, já sabem, de futebol, mas também daquilo que se passa fora do campo. Esta semana vamos falar do Mundial de Clubes. Eu sou a Anabela Ferreira, sou do Benfica e tenho um lugar especial no meu coração para o Tondela. O meu nome é Gabriela Ângelo, eu sou do Porto, mas tenho um soft spot pelo Sporting, de vez em quando. E esta semana temos connosco, mandámos a Débora de férias porque o Sporting não está no Mundial de Clubes e trouxemos o Carlos Torres. Sou o editor de desporto da Sábado e sou da seleção. Claro, exatamente, É como do todo Portugal. bom jogador, como todo bom jornalista de desporto, é Não da tem seleção, clube. não tem clube. Claro. E portanto ele vai nos ajudar aqui um bocadinho a analisar também o Mundial de Clubes, esta competição, e a prestação das equipas portuguesas, as esperanças que podemos ter, o que é que esta competição também representa para os clubes, se é mais um encaixe financeiro do que outra coisa. E se calhar eu começava ali pela Gabriela e também pelo Carlos, porque quem jogou já foi o Porto, não é? Estamos a gravar na segunda-feira à tarde e, portanto, ainda não há jogo do Benfica para analisar. Foi assim um jogo morno. Eu não vi. Foi às 11 da noite, eu estava a dormir e também não me ia acordar para ver 2 horas de jogo, portanto eu não vi, mas li coisas no bem. Record. O Carlos Torres viu parte, pelo menos. É assim, eu comecei a ver a primeira parte, comecei aos 10 minutos, pronto, aquilo fraquinho, não é? Acho que o Porto entrou bastante mal, depois equilibrou ali um bocado, teve ali algumas oportunidades, até podia ter marcado, depois acabou a tremer a primeira parte, houve ali 2 lances que por milagre. Não foi por milagre. Foi por Cláudio Ramos. Cláudio Ramos, ex-Tondela. Um milagre. Uma vez e outra vez que a bola desvia milagrosamente no pé de um defesa e sai a arrasar o poste. Pronto. E depois a segunda parte comecei a ver e confesso que adormeci. Estava tão bom, não é? E depois quando voltei a ver já estava para aí com uns 20 minutos da segunda parte e continuei a ver em mais um bocadinho e desisti. Achei que não valia a pena estar ali a perder o meu tempo, que era melhor ir dormir. E achei que provavelmente ia ficar 0-0 e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Aquilo, pronto, foi o que eu vi, do que eu li também, é que era mais um jogo que parecia mais um jogo, menos um jogo de Champions e mais um jogo Parecia um jogo de treino, talvez. da Taça Libertadores, não é? Quase um jogo daqueles jogos de preparação, Sim. Um bocadinho melhor. Eu acho que também houve ali, e pelo que eu percebi depois quando vi um bocado na segunda parte e também já do que já li, acho que o Porto quebrou fisicamente. Acho que isso é uma questão em relação às equipas Da Europa e da América. a questão das equipas europeias contra as equipas da América Latina, da América do Sul, não é? Sim, que sim. é a Argentina, sobretudo os argentinos e os brasileiros, que eles têm 20 jogos, estão em pleno, a meio da época praticamente, estão muito melhor fisicamente, estão com outro ritmo e eu acho que isso pode até acho que pode ser, não diria decisivo, mas acho que pode haver ali algumas surpresas. Todos achamos que, sei lá, os grandes favoritos São os o europeus. Bayern, o Real Madrid, o PSG, mas eu acho que pode haver ali alguma intromissão dessas equipas Pelo momento da época, não é? Porque uns estão a acabar a época sobrecarregados. Acho que o aspecto físico pode ter além algum peso. De que para nós aqui na Europa agora também é um momento não só do final da época, como os jogadores estarem a pensar para que clube é que eu vou no próximo ano. Pois, podem estar alguns mais com a cabeça a resolver a sua vida do que mais preocupados com o futebol propriamente dito. Claro, o Benfica joga hoje, não é? Há de jogar hoje à noite com o Boca Juniors e portanto também vai haver ali, vai ser um jogo em que se calhar vamos ver essa diferença de forma, não é? Entre os dois clubes. Em princípio, Di Maria é titular, um grande regresso para se preparar para jogar contra uma equipa nativa. Sim, não é? Porque ele está quase de regresso ao Rosário. Sim. Assim, o Benfica não acabou bem a época, como nós sabemos, não é? Mas eu acho que o Benfica tem equipa e em termos de estrutura, a maneira como tática, a forma como a equipa está montada, acho que o Benfica é uma equipa bastante equilibrada e por isso se tivesse que atribuir o favoritismo a alguém, eu certeza absoluta que atribuiria o favoritismo ao Benfica. Acho que o Benfica tem... É melhor que o Boca Juniors? Acho que sim, penso que sim. Boa. Ainda bem. Aliás, e acho que se o Benfica vencer o Boca Juniors está praticamente assegurado a passagem, não é? porque já vimos que a equipa do Auckland
Não dá é muito fraquinha, É muito como fraquinha. se viu com o jogo contra com o o Bayern. Bayern, Com o não é? Bayern, 10 sim. a 0, isso nem. Eu agora só onde é que isso espero- acontece, não é? Só espero que o Benfica ganhe 15-0, que é para ser. Contra o Auckland. Sim, somos ainda Senão melhores. não aceitamos mais Não nada. aceitamos, E mas- assim pode ser que fique em primeiro por causa do Sim. gol da Freitas, não é? Claro, Com mais agora golos é tentar dar marcados. tudo. Yeah. Com mais golos marcados, esperemos, quer dizer, também não sabemos como é que vai ficar este jogo com o Boca Juniors e depois o Bayern com o Boca Juniors, não é? Não, mas depois se o Benfica ganhar por 11 a 0, só precisa de um empate com o Com o Bayern. Boca, Bayern, sim, com o yeah. Bayern, sim. E fica em primeiro. É isso. Tem mais Eu- probabilidades do que o Porto. Eu estou muito confiante no Benfica também e no Auckland, coitadinhos. Eles são a equipa campeã do Mundial de Clubes, mesmo na antiga versão da prova, não é? E, mas Campeão a nível de participações. campeã a nível de participações. São os Não veteranos, títulos. são a equipa que já mais vezes foi, se calhar porque também são os únicos da Oceania. Evento, que- sempre são eternos campeões da Oceania, não é? Mas também nos contaram há pouco que o número 10 é também o capitão da seleção de futsal, Pois, ou uma coisa do género. Portanto, eles Há lá têm 2 que em dar- 1. E se calhar, se formos pesquisar, é capaz de haver jogadores que se Que nem calhar sequer são profissionais, trabalham, sei lá. Sim, isto é um É part-time. um Não- pediatra, um Pois, jardineiro. Uma coisa desse género. Tipo não a é? nossa equipa de rugby portuguesa. Sim, portanto, às tantas, eles estão a fazer bem melhor do que seria suposto, né? Tem que jogar com equipas que não fazem sentido. Eu vi também a diferença de plantel. O plantel deles está avaliado nem em $500 000, portanto, coitadinhos. Sinto-me bem mal, agora quero ver todos os jogos do Auckland. Não, era nem quatro- um jogador da equipa B do Benfica. Sim, Vale isso. toda a equipa era 490, 1000, uma coisa assim. Ai, coitadinho. Portanto, claramente há aqui uma grande diferença. Sim, isto foi uma prova que a FIFA se lembrou de criar, enfim, provavelmente para a questão financeira, pelas receitas, Sim. e depois há esta tentativa, sei lá, de inclusão, de ter equipas de várias proveniências, mas fala-se tanto da questão da Superliga e de haver competitividade mesmo na Sim. Liga dos Campeões, e depois acontecem estes jogos super desnivelados, como Sim. o Bayern com o Auckland, não é? Sim. E provavelmente poderá haver outros. Há Sim, aqui exatamente. Há aí equipas de. Pachuca, Sim. o Ulsan, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, apesar do grupo não ser um grupo assim tão desequilibrado, mas se calhar Mas em assim, relação com o Grupo H, por exemplo, tens o Real Madrid, sim, depois era tens esse o que Al estava- Hilal. o Al Hilal, Sim. Salzburgo e o Pachuca, né? Sim. Um Real Madrid. Este Real Madrid, ainda não sabemos o que é que vale, porque o Xabi Alonso começou agora, mas Agora, um Real sim. Madrid Normal, forte não é? Sim. Bate venceria qualquer um. facilmente Facilmente, uma sim. destas Sim, equipas sim. de goleada, digo eu. Não é? Parece que está feito para os Para os grandes favoritos clubes. não falharem mesmo Exato. a chegada Sim, à e depois final. há aqui outra coisa estranha, porque isto foi definido, não é? Os critérios, as equipas foram definidas para há um ano. Imaginemos que, por exemplo, o Barcelona, que podia ter acontecido, era o campeão europeu. Tínhamos esta prova do Mundial de Clubes em que não estaria Sim, o o campeão Barcelona europeu, não é? Sim. Porque é feito com muita antecedência, É não é? muito, com muita antecedência, e depois é assim, eu sei que é difícil, por isso é que eles têm feito aquela prova que antes era a primeira taça intercontinental e depois deu origem Sim. ao Mundial de Clubes, que era só com os vencedores, não é? Sim. Que era em dezembro, porque aí os campeonatos da América da América do Norte Sim. e da América Latina já tinham terminado, não é? Mas é sempre difícil porque seja quando for que aconteça esta prova, Há algum vai campeonato, haver sempre algum sim. campeonato que está a meio, não é? Sim. É complicado. E quer dizer, e depois também é complicado isso de pararem um campeonato para fazer esta prova, que é um bocadinho, às vezes, as discussões das seleções, que é Sim. agora vamos estragar jogadores nesta competição quando elas é importante para o campeonato, porque imagino, por muito bom em termos financeiros, que é ganhar o Mundial de Clubes, em termos de registro para um clube é sempre muito mais interessante ser campeão nacional do Sim. que campeão do Mundial de Clubes, não é? Quer dizer, portanto acaba por ser depois essa coisa do a quem é que vamos prejudicar mais, e eu acho que aí acabam por ser mais prejudicadas as equipas da América Latina do que as europeias, porque embora os jogadores estejam muito mais cansados agora, pelo menos não há nada em termos de clubes que estejam a prejudicar, não é? Sim. Sim, e houve clubes que, por exemplo, o Real Madrid, eu não sei, lá está, ainda não sabemos como é que se vai apresentar, mas o Real Madrid começou a preparar esta prova há pouco mais de uma semana e eu lembro-me de ter lido no início que
o Xabi Alonso tinha 10 jogadores do plantel principal e o resto eram jogadores da cantera, né? Como eles dizem em Espanha. Portanto, é assim, claro que todas estas equipas querem ganhar ou querem chegar longe, né, numa prova destas, mas a prioridade deles é, claro que é depois a época campeonato e a Liga dos Campeões. Não é? Até porque o Real Madrid ainda tem o Carreras para fechar e agora vai aproveitar para o ver lá. Já está quase, né? O Liga já está nos 45 milhões e aquilo já deve estar quase. Está quase. Eu também mais diria, milhão, menos milhão, acho que está feito. A não ser que ele agora seja um desastre no Mundial de Clubes. Não, mas acho que não vai acontecer. Acho que as probabilidades são muito pequenas. Sim, com aquele cabelo ao risco ao meio. Pá, ele vai conseguir risco ao meio, é um risco em cima da orelha, é um homem tão novo. Porquê que penteia o cabelo para aquele lado? Bem, parece já uma opção deste podcast com o cabelo do Carreras. Nós temos várias opções. Uma delas é o cabelo do Carreras. Seja daqueles jogadores quando muda de clube. Muda de cabelo. Muda de cabelo. Há um jogador do Sporting que vem para o Sporting agora que mudou de cabelo e também foi. Pois eu estou com trancinhas agora. E portanto. Ou o Cristiano Ronaldo, em cada clube faz uma mudança. Espero que sim. Esperemos que ele agora também tenha. Rapa o cabelo todo. Tira isso tudo. Não sei, o Carreras pode ser uma espécie de sanção, não é? Depois perde o cabelo. Perde o talento. Para o Benfica, melhor ainda. A não ser que tenha feito aqueles contratos por objetivos e depois ele não ganha e o Benfica não chega. Não arrecada mais. Não arrecada mais. Mas é isso. E pronto, para as equipas portuguesas, só de entrar, não é? À cabeça, o Porto ganhou 16,7 milhões e o Benfica 14,6 milhões. Portanto, é o equivalente a ir à Champions e ganhar jogos na Champions, não é? Acho que até é mais, não é? Não é tanto, não é? Porque eu penso que, por exemplo, o Benfica só entrar na Liga dos Campeões acho que são logo 40 milhões, não é? Sim, mas de qualquer maneira, 16 ou se eles conseguirem ganhar um jogo, podem facilmente conseguir 20 milhões, não é? Sim. Já dá para comprar um bom jogador. Um bom jogador, sim. Já dá para o Porto. Um Pavlidis, por exemplo, não é? Foi o que ele custou, não foi 20 ou 25? Foi. E, portanto, está... Para o Porto, por exemplo, pode ser importante este encaixe financeiro, não só porque o Porto vem de uma situação trágica. E não vai à Liga dos Campeões. E não vai à Liga dos Campeões, exatamente. Claro. Portanto, temos que ganhar o nosso dinheiro de alguma forma. Sim, cada jogo aqui vale em média 14 milhões. Portanto, a partir do momento em que eles comecem a ganhar. E pronto, pelo menos alguns jogos estão garantidos, não é? Mesmo que não passem o grupo, pelo menos 1 ou 2 jogos. Sim. Do Porto nunca se sabe, mas esperemos que sim. Quem é o grupo todo do Porto, já agora? Tens aí? Tem o grande Inter Miami do Messi. Que também empatou, mas também empatou, portanto ainda há esperança. Eu acho que é assim, acho que o Inter Miami, se o Porto, se o Anselmi, que eu acho que é um treinador que é fraco até, em termos táticos, mas pronto, é a minha opinião. Se ele conseguir parar ali o Messi no meio campo, acho que o Inter Miami vai ser uma equipa que o Porto consegue controlar, poderá vencer o jogo. Agora se ele não conseguir, se o Messi andar ali à solta, vai ser difícil, não é? Depois esta equipa do... É que depois nem o Gonçalo Ramos consegue defender, depois é difícil. O Cláudio Ramos. Sim. Gonçalo Ramos. São muitos Ramos. São muitos Ramos. Não, e depois há esta equipa do Egito, que é uma equipa também, que é uma equipa forte fisicamente. Sim. Também não vai ser fácil. Até porque... Sim, quanto mais não seja, são mais fechadas depois e depois é mais... E devem ter, a nível de ataque, se tiverem jogadores mais possantes, aquela defesa do Porto, enfim. Contemos que o Vilas Boas vai dar umas dicas ao Anselmi, como é que isto se faz. Pois. Vilas Boas, o Jorge Costa, o próprio Zubizarreta, aquilo é só treinadores no Porto. Se calhar é um excesso de treinadores. Sim, se calhar é demasiado treinador. Demasiados cozinheiros, demasiados treinadores. Tragam a sopa. Exatamente. Se calhar é isso que está a faltar, esse foco. Eu, se calhar... falámos há bocadinho do Carreras e há outra novela também no futebol português, já que o Sporting não está no Mundial de Clubes e se pode concentrar verdadeiramente no mercado, e a Débora não está cá e portanto não é preciso ela vir aqui dizer por favor, Jóqueras, não saias. Fica. Que é esta novela, não é? Afinal, há mesmo alguém que o queira. Será que é só bluff? Saldo, ou é o Sporting a fazer-se um bocadinho difícil para o vender mais caro, não é? No fundo. Assim, eu acho que interessados há qualquer equipa que, pelo menos que precise de um ponto, ou que precise de um ponta de lança, ou que não tenha ali um Haaland ou um Lewandowski, que tenha um avançado
pode ser um bom avançado, mas que não vai dizer que não a um excelente avançado. O Gyökeres marcou, já não sei de cor, mas marcou 52 ou 54 golos esta época. Portanto, e ficou um gol de ser o botador europeu, não é? Sim. Podia teve quase a ser o melhor marcador e também da Liga das Nações. Da Liga das Nações. E também marcou, penso que 6 golos, ou penso que foi 6 na Liga dos Campeões. Agora, a questão aqui é a questão do preço, não é? Porque eu acho que isto aqui começou-se a falar daquela questão de que o Gyökeres tem uma cláusula de 100 milhões, mas ele vai abaixo da cláusula. E se calhar começaram a pensar abaixo da cláusula seria 60 milhões, 70 milhões, e pronto, eu acho que aí... Acho que o Varandas, por um lado, esteve bem em dizer que ele não vai em salto, mas por outro lado também escusava ter tido aquela tirada do paizinho que ralha com o filho que quer ir brincar e que está a chover e diz não vais, não sai, porque eu é que mando. Que ele disse, ele não sai por 60 milhões mais 10 e se esqueçam, e pronto. Escusava ter feito isso, mas podia dizer, não, é um jogador que vale, pode não sair por 100 milhões, mas isso é uma questão que vamos ver. E acho que se calhar agora fala-se na Juventus já, não é? Sim, a Juventus parece que agora está na disposição de dar 50 mais 10 ou 60 mais 10. 70 mais 10, exato. Foi as últimas notícias da imprensa italiana, mas parece que proposta concreta foi 55 mais 10 do Arsenal. E aqui é à vontade do jogador, o Gyökeres quer ir para a Inglaterra e quer ir para uma equipa de topo. Por isso é que terá havido sondagens e ele não quer ir para o Manchester United, nem sequer vai às provas europeias, e ele também deve achar, como eu, por exemplo, acho que o Manchester United na próxima época não vai de certeza estar a lutar pelo título da Liga Inglesa. Que falta de fé no Amorim. Eu ainda acho que aquilo vai a do Sebastião. Eu acho que és a única. Acho que a Débora também já desistiu dessa ideia. Eu acho que ele ainda pode. Eu acho que o Manchester United, assim... É muito difícil fazer pior. Sim. Quer dizer, não sei, pode ser, nunca sabe. Achamos sempre, estamos no fundo, mas ali no lodo ainda dá para escavar mais, não é? E é mais para baixo. Tão mal que não possa ficar pior, não é? Mas acho que, pronto, para isso só descendo de divisão, não é? Sim. Mas acho que ele quererá, o Gyökeres quererá ir para a Inglaterra. Depois há a questão do agente dele, que é amigo do diretor para o futebol do Arsenal, e estarão ali a fazer este jogo, a cozinhar Só que assim, o Sporting tem tudo do lado dele, não é? O jogador tem mais 3 anos de contrato, tem a cláusula de 100 milhões, a não ser a má vontade com que o jogador pode ficar, não é? Ninguém Desmotivação, ninguém quer que... Por isso é que eu acho que vai haver aqui... Arrisca-se a desvalorizar um ativo também se esta guerra mas eu continuar, acho que vai haver aqui um esticar a corda de um lado e do outro, e provavelmente depois chegam ali a um acordo de 70 mais 10 ou 65 mais 15, com objetivos relativamente fáceis, só para não perderem a face do género não, nós só pagamos 65 milhões, mas depois vai saber, e se o Arsenal for à Liga dos Campeões recebe mais 2 milhões, se ele marcar 20 golos recebe mais 2 milhões, e o bolo fica ali perto dos 80 ou 85 milhões. Não é? Mas não te parece ao mesmo tempo, se calhar também pode ser o Sporting não estar tão habituado a fazer estas vendas grandes? Já fez, então. Já fez algumas, não é? Mas o próprio Bruno Fernandes. Mas nos últimos anos, ou seja, vai fazendo algumas esporádicas. Este parece até meio morno, porque era um jogador espetacular, que toda a gente dizia que era cobiçado, e de repente há 1, 2 propostas que não chegam bem a ser, ou pelo menos se calhar os outros clubes têm melhor comunicação e vendem as coisas como grande interesse e ainda nos pagam acima. A questão aqui é os 100 milhões, não é? Eu sei que ele marcou 50 golos, mas depois há aquela questão de marcou 50 golos na Liga Portuguesa, não é? Se calhar se eu tivesse marcado 50 golos em Espanha, já não era 100 milhões, já 120 ou 130. E já não havia dúvidas, e já havia 5 ou 6 clubes interessados, quase que havia um leilão, não é? Há essas questões, mas eu acho que acho que uma equipa de topo inglesa, também não há assim tantas equipas que estão a precisar por exemplo, o Manchester City não costuma jogar com ponta de lança, não é? E não precisa, e tem lá o Haaland, que
pronto, eles depois há o próprio Arsenal já tem outros jogadores interessados, que há bocado por acaso estive a ver isso, e poderão ser mais baratos. Pois. Penso que um que é do Leipzig até, ou seja, se eles acharem que temos que pagar 90 milhões pelo Gyökeres e só precisamos de pagar 50 ou 60 milhões por este ponta de lança, sim, por menos 10 golos que ele marcou, compensa. É preferível não é? poupar ali 30 ou 40 milhões. Portanto, o Sporting pode se arriscar a ficar com um negócio pior, não é? Pode, e eu acho que é assim, o Gyökeres provavelmente poderá ficar um bocado contrariado, mas também é um jogador que se calhar ao fim de dois ou três jogos aquilo passa-lhe, acho que sim. Ele até tem a namorada cá. Pois é. Ajuda. Exatamente. Não fica 100% contrariado. Ajuda a esquecer ali. É isso, não está... Esse pequeno desaire. Exatamente. Para a frase da semana, que pronto, o Carlos Torres está dispensado, a não ser que tenha. Eu tive de férias, mas já posso dizer aqui uma frase da semana que eu estava a ver foi anteontem, umas declarações do Martin Anselmi, o treinador do Porto, em que ele diz, teve ali um momento, ele já teve alguns momentos com a imprensa portuguesa também de Tensos. Não sei se é de má educação ou a maneira como ele responde, e ele que penso que é formado em jornalismo, não é? Então, são os piores. Não tem respeito nenhum. Mas ele diz que há um jogador brasileiro que lhe fez-lhe uma pergunta e depois fez outra e não olhou para ele. Quando lhe fez essa pergunta, ele tem uma tirada. Eu até te respondia, mas como não olhaste para mim, não te vou responder. Acho que isso é deselegante. Não diria, para não dizer outra coisa, é deselegante. É deselegante, sim. O que prova que ele, se calhar, é tão bom a comunicar como é tão bom a treinar. Lá está. Mas a próxima vez que quisermos fazer alguma pergunta à ação, temos que olhar nos olhos. Senão não recebemos resposta. Daniel Oliveira, o que fazia os teus olhos. O jornalista tem que se levantar de onde está e ir lá ao pé dele e estou a olhá-lo nos olhos. Agora responda-me. É isso. E a tua frase, Gabriela? A minha frase é muito boring, eu acho, mas pronto, foi a que eu escolhi. E é do Abel Ferreira. Agora. Sim. É do Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras. Sim. Palmeiras, que foi a equipa com a qual o Porto jogou e empatou. E estávamos a jogar com o Cláudio Ramos, não estávamos a jogar com o Diogo Costa, e ele disse: se o segundo guarda-redes do Porto tem esta qualidade, imaginem o primeiro. Claro e é que o isto segundo mesmo. É muito melhor que o outro, quer dizer, já foi o herói do Tondela. Herói do Tondela na primeira passagem pela Primeira Liga. Não é melhor, mas pode lá chegar. Isto vem provar que o Porto pode vender o Diogo Costa e ficar descansado. Eu até tenho pena que o Cláudio Ramos não tenha mais oportunidades de jogar, porque realmente ele é... E sempre que o Cláudio Ramos tem sido chamado a jogar no Porto, nomeadamente nas taças, tem tido boas exibições. Tem tido boas exibições. Até é uma pena, porque ele até chegou a ser chamado à seleção e perdeu essa oportunidade porque não joga, não é? Está ali tapado pelo Diogo Costa. O pós-guarda-redes também é difícil, é uma posição difícil. Ou são o principal, ou depois é muito difícil. A minha frase é a prova de que o Benfica não precisa de um Gyökeres. Porque é do Pavlidis, que disse sobre o jogo do Benfica no Mundial de Clubes, que é sobre quem pode marcar. Ele disse: somos todos perigosos, portanto qualquer um, até o guarda-redes, pode marcar golos no Benfica e estamos resolvidos, não precisamos de um avançado assim como o Gyökeres. É assim, contra o Auckland eu espero bem que até o guarda-redes marque um gol. Sim, só que primeiro temos o Boca Juniors. Pois não dá muito jeito. Portanto, qualquer um pode marcar no Benfica. Estamos servidos. Não é para aí que vamos contratar, de certeza. Sim, o Benfica tem quase todos os jogadores marcaram golos. Até os defesas se faltaram a marcar golos esta época. Não temos assim um destacado, mas qualquer um serve. O Benfica também qualquer um serve para depois fazer uma FIFA e deixar o Benfica sofrer um golo, não é? Mas o Benfica marcou 120 golos, esta época marcou muitos golos. O problema é que também sofreu muitos golos, mas não vamos. Todos os que gostam de futebol
preferem um jogo de 1-0 ou de 5-4? Já o Jesus dizia: não me importa sofrer 4 golos desde que eu marque 5. E as máximas do Jesus são incontornáveis. São o topo do topo. Aos 88. É isso, e agora, esta semana, assim um bocadinho atípico, vamos fazer as 2 rubricas seguidas. E para aqui, pronto, o Carlos Sousa não está tão treinado como com o nosso olhar. Essa é uma maravilha que vocês têm aí. Para fora de campo. Que é aquele momento em que a gente olha para a vida dos jogadores, para lá do relevado. Mas tenho um bom, porque é um tesourinho tirado do baú, que é o casamento do Gonçalo Paciência. E pensam vocês, mas quem ainda joga? Aonde? Que é feito dele? Hoje de manhã um colega dizia-me assim: mas ele não é da idade do Ronaldo? Já? Eu, não, de facto, já ouviste falar dele há muito tempo. Mas ele tem 30 anos, vai fazer 31 agora e casou no Brasil. Vai fazer 31 no dia 1 de agosto. Ele começou, foi muito cedo a jogar. Começou em 2015 na equipa principal do Porto. E depois teve vários empréstimos. Esteve na Académica, no Olympiacos, no Rio Ave, no Setúbal. Depois acabou vendido ao Eintracht. Depois foi emprestado ao Schalke, como ao a vida dá Vigo, voltas. Nem sei dizer isto, ao Bochum, ou lá ao Bochum. Bochum. É alemão, sim. E depois ele passou no Hiroshima. Do Japão, pois é. E agora está no Sport do Recife, portanto. Que era a equipa do Pepa. Provavelmente ele deve ter levado para lá, não é? Portanto, o Pepa, enfim, já teve aquilo no Brasil. Tirando o Abel, que é um caso sui generis, ninguém dura lá muito tempo, não é? O Jesus saiu por vontade própria. Saiu, foi esperto, saiu antes de mandarem embora. Tipo, já não vou conseguir igualar o que fiz esta época. Portanto, a seguir vamos corraçar, é melhor eu ir embora. E pronto, e temos este jovem que casou, a mulher dele é brasileira. Ele já tem uma filha com ela. Eles conheceram-se curiosamente quando ele estava na Grécia, se não estou em erro. E pronto, ele já tem uma filha que tem 1 ano e casaram agora. Coincidência das coincidências, estes homens são todos iguais, não é? Ela tem montes de stories no Instagram do casamento e ele não tem nada. Não tem nada, só tem bola, nem tem família, não tem nada. Bola. Isso é muito mal. Enfim. Isso é muito mal. Mas pronto, ele existe, está vivo e está feliz. Já percorreu meio mundo. Ele fez 17 jogos no Brasil, ele é avançado, não é? E marcou 5 golos. E era um jogador que prometia muito. Pois, a questão é essa, não é? Teve um bocado ali de más escolhas também, não é? Profissionais, não é? Porque ele fez uma grande metade da época no Setúbal, foi quando ele voltou ao Porto com o Conceição. Exatamente. E foi campeão aí. E depois não sei o que é que terá acontecido, ele entretanto saiu, não sei se lhe terão dito que ele ia ter poucas oportunidades para jogar ou não, e depois a partir daí, digamos, foi sempre a descer, não é? Sim, há assim umas gestões de carreira que às vezes acontecem em alguns jogadores que depois acabam por ser prejudiciais. Se calhar é isso, veem também muitos outros da mesma geração que eles a conseguirem melhores contratos ou terem mais oportunidades e acabam descontentes com aquilo que lhes é dado, não é? Eu lembro-me de terem feito uma entrevista ao Cândido Costa em que ele dizia isso, que estava no Porto do Mourinho, queria jogar a meio da época, ele não estava a jogar, o Mourinho disse, tens que ter paciência, tu vais ter a tua oportunidade, e ele disse, fui burro, não quis esperar, queria jogar, fui para o Setúbal, depois já não voltei ao Porto e a partir daí é isso. Belenenses, Braga, não deixam de ser boas equipas, mas já não é um grande, já não é uma equipa que luta por títulos, pelo menos para ser campeão, não é? Nem com um palco europeu tão forte como um Porto. Às vezes é preciso os jogadores também terem um bocado de paciência. Paciência, não é? Saberem que não podem dar todos os espaços, nem todos podem ser vendidos por 100 milhões, não é? Para equipas da primeira, não é? Porque realmente este percurso. Ou por 80, como o Jóqueres, pelo menos eu acho que foi o que o Frederico Varandas deu a entender, que 80 milhões para ele já era bom. Já deixava ir embora. Já era possível. E tu, Gabriela, tens um... Também tenho um casamento do André Silva. Mas era esse, eu estava aqui a ver, o André Silva é que se casou também. Também. Mas eu gosto de trazer estas estrelas de Série B. Que joga no Leipzig. E casou-se ao som dos Dama, não foi isso que eu li? Sim, os Dama foram lá ao casamento dele atuar e ele casou-se com a Maria Rodrigues, que é uma modelo, e eles são igualmente bonitos, o que é importante. Pronto. Porque ele é lindo e ela também, e foi um ótimo casamento. A mulher do Domingos Paciência também é muito bonita.
embora algumas revistas tenham feito referência ao facto dela ser parecida com a ex-namorada dele, que é a Nelma Serpa Pinto. Domingos Paciência, não. Do Domingos, não. O Domingos é o pai. Espero que continue bem casado com a mesma mulher há muitos anos. Ou então agora não, podem também mudar. Acho que até está na Federação, o Domingos, né? O Gonçalo Paciência, sim, acho que está na Federação, portanto. E acho que ainda era casado com a mesma. Atenção, é o Gonçalo, é o fica filho. Fico bem Não explícito. quero É o Gonçalo Paciência. Mas a mulher dele é parecida com a Nelma Pinto, que era ex-namorada do. Sim, que foi quando ele estava lá no Porto, não é? Com o do Gonçalo. Sim. E portanto dizem que ela é muito parecida. É o facto de também se calhar serem louras. Ele tem um tipo. Um protótipo. Um homem que é fiel ao seu estilo. Sabe o que quer, não é? E estavas a falar do casamento, há alguma coisa mais de. Não, os Dama foram atuar, como o Carlos estava a dizer, e não sei que música é que atuaram, não cheguei a essa parte. Também acho que não dizia. Mas dizia lá que eles foram atuar. E foi em Vidago o casamento. Sabes porquê é que foi? Porquê? Não sei, estou-te a perguntar. Não, o artigo que eu li era mesmo curto e não dizia isso. Deve ser a terra de um deles, suponho. Possivelmente, é capaz de ser. Tenho a certeza. Eu quero só dizer que eu trouxe mais um. Já namoravam há 5 anos. Não, isso sim. É que os jogadores da bola aproveitam o verão para todos darem o nó nesta altura. Sei que foi na igreja de Vidago, provavelmente. Normalmente, eu lembro-me que tradicionalmente os casamentos eram na terra da noiva, não é? Pois, não sei tradicionalmente se essa tradição ainda se mantém, mas... Sabes que lá está. Nessa tradição, Gonçalo Paciência foi casar ao Brasil, não é? À terra da noiva. Claro, pronto, e fez muito bem. Portanto, há pessoas que ainda seguem a tradição. Não sabemos se foi o... terá sido o caso, não é? Exatamente. O meu outro fora de campo que eu trouxe, para compensar a ausência da Débora, é do Sporting, é o Mateus Reis, não é? Que embora eu não esteja muito fã deste jogador, porque, pronto, sou do Benfica, não é? E se calhar também pelo feitio, digamos, dele. Assim, que é conhecido pela sua simpatia, não é? É uma pessoa muito simpática em campo. E também parece que fora dele, não quero aqui fazer outros juízos de valor, mas ele vai ser pai de uma menina e a sua mulher também, Jaque Rodrigues, que eu também sou fã nas redes sociais. Sim, adoro. ela mete tudo. Nós somos muito fãs da Jaque. Fez uma série pôs uma série de fotografias, vídeos dessa magnífica revelação, que é uma coisa que eles também lá no Brasil levam muito a sério, estas festas. E pronto, estava lá tudo, desde a maquilhagem, ela a preparar-se, a festa, como ela só teve uma semana para preparar aquilo tudo. É muito pouco tempo. Pronto, e podem acompanhar, porque são lá muitas histórias para verem tudo ao pormenor. Pois, eu vim aqui à procura e de facto não diz nada se ela é de Vidago ou não. Vidago. Portanto, mas deve ser lá perto, sim. Não sei mesmo. Não sei se é ele, se é ela. Faz sentido que... Não sei, mas o Bernardo Silva e a sua mulher também estiveram lá. Também são do norte e, portanto, também estão perto. Sim, sim. É Silva, não. Ela é de Lisboa. O Bernardo Silva é de Lisboa, mas ela é do norte. Ok. Sim. E, portanto, ela também estavam perto, não é? E é isto. Esta semana ficamos por aqui. Obrigada por nos terem acompanhado. Para a semana voltamos com o nosso elenco habitual. Olha, foi um gosto. Obrigada, Carlos.